O que vamos falar agora é o que eu considero ser a razão mais importante para cumprirmos o nosso chamado. Então, vamos colocar de volta aqui por que é importante viver no seu chamado. Vejam isso, pessoal. Vocês serão recompensados eternamente. É muito importante isso, ter uma perspectiva eterna, sabe? Se eu viver com uma perspectiva eterna, eu vivo diferente do que com uma perspectiva de 70, 80 anos. Agora pense, se eu vou para um casamento, certo? E há uma mesa de sobremesas na recepção, certo? Se eu tiver uma perspectiva de um dia, eu como todas as sobremesas, certo? Mas se eu tiver uma perspectiva de 3 meses, eu vou comer uma sobremesa. Por quê? Porque eu sei que amanhã eu vou passar mal se comer todas. Eu sei que em uma semana eu estarei, 5 quilos mais pesado do que eu estava e vou ficar com esses 5 quilos por 3 meses. Então, é da mesma maneira, eternamente, temos que viver com uma perspectiva eterna. Se você olhar para o apóstolo João, ele está com 80 anos. Não, desculpe, ele já passou dos 90 aqui. Quando ele escreveu essas palavras, as últimas palavras dele na terra. E ele diz assim, ele diz, olhem por vocês, para que não percamos as coisas pelas quais trabalhamos, mas para que possamos receber uma recompensa completa. Sabemos que Deus é recompensador. Sabe, eu amo a forma como Deus se apresenta a Abraão. Ele aparece para o cara e diz, eu sou o seu escudo, a sua enorme recompensa. Que forma impressionante de se apresentar a alguém, ainda mais sendo Deus. Mas o que me chama mesmo a atenção nesse versículo é que João não diz apenas recompensa. Você notou, Brandy? Não é interessante? Casey, olha para isso. É recompensa completa. E eu comecei a pensar, se ele fala de recompensa completa, deve haver um cenário de recompensa parcial e um cenário sem recompensa. Não é interessante? João não diz, vivam de tal forma que recebam recompensa parcial? Por que ele não escreve isso? Porque Deus quer que nós, Ele quer que você, Casey, que você, Arden, recebam a recompensa completa. Eu sei o que é recompensar, pessoal. Eu tenho 4 filhos, mas eu não quero que eles recebam a recompensa sem merecer. Porque se eu os recompensar sem eles fazerem por onde eu merecerem, eu tiro o incentivo. E o incentivo é uma coisa muito boa. E então, por que é que João está escrevendo aqui com tanta paixão? Porque ele sabe de uma coisa que muitos cristãos aqui na América não sabem. Ele sabe que cada um de nós irá ficar diante de Jesus como nosso juiz. E você diz, não, peraí. Ele é meu salvador? Sim, ele é nosso salvador, mas um dia ele será nosso juiz? Agora, de onde eu tiro isso? 2 Coríntios capítulo 5, veja o que Paulo diz em 2 Coríntios 5, ele diz, estamos confiantes, eu digo, e dispostos antes a estar ausentes do corpo e estar presentes com o Senhor. Então, por isso sabemos que Paulo está falando só a crentes, não a toda a humanidade, porque quando incrédulos estão fora do corpo, estão no inferno. Essa não é uma afirmação maldosa e dura, é uma declaração de um fato. Sabe, Jesus não veio condenar o mundo, ele veio salvar o mundo, veio nos salvar daquilo que nós mesmos nos condenamos. Então sabemos que Paulo está falando só a crentes aqui, que ele continua dizendo, veja, portanto, fazemos disso o nosso objetivo, eu gosto de alvo, que quer presentes ou ausentes, possamos ser aceitos por ele. Arden, você lembra, você tinha cerca de 11 anos, eu acho, e todos os 4 estavam sentados ao redor da mesa, e uma noite no jantar, eu olhei para vocês 4 e disse, meninos, vocês não podem fazer nada para que eu e sua mãe amemos vocês mais? E eu disse, vocês também não podem fazer nada para que eu e sua mãe amemos vocês menos? E eu lembro que todos riram e se divertiram, não é? E então eu disse, mas vocês são responsáveis por quanto nos agradam? E eles meio que olharam para mim, tipo, não podemos fazer nada para que Deus nos ame menos do que Ele já nos ama? Não podemos fazer nenhuma coisa para fazê-lo nos amar mais do que Ele já ama? Mas somos responsáveis pelo quanto Ele se agrada de nós. Por isso que Paulo disse, o nosso objetivo não é só agradá-lo, minha versão diz agradá-lo bem. A próxima frase explica porque é um pensamento contínuo. Nós, e lembre, ele está falando com crentes, devemos todos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um possa receber as coisas feitas no corpo, segundo o que tiver feito, seja bom ou ruim. Agora eu amo uma tradução nova chamada Tradução da Paixão, que usa originais do aramaico, ok? É traduzida do aramaico, não do grego. Ele diz inútil. Eu gosto disso, eu acho que cai bem. Foi o Arden que me disse isso. Quando ele viu, ele disse, pai, olha isso aqui. Então, inútil é uma descrição muito melhor. Então, cada um de nós comparecerá diante de Jesus Cristo. Ali no tribunal, veja, a maioria dos cristãos, quando ouve a palavra julgamento, sabe o que fazem, Casey? Eles imediatamente pensam em condenação. Ok? Mas a palavra grega para julgamento é a palavra krima.
QRAMA, que simplesmente é definida assim. Uma decisão que resulta de uma investigação. Então, Jesus fará uma investigação em cada uma das nossas vidas como crentes. Agora, eu preciso dizer uma coisa, e eu não quero que você esqueça nunca do que eu vou dizer, porque possivelmente é a coisa mais importante dessa lição. Não seremos julgados pelos nossos pecados naquele tribunal. Por quê? Porque nossos pecados foram erradicados pelo sangue. Seremos julgados por como vivemos esta vida como crentes. Ok? Então ele fará esse exame minucioso em nossas vidas. Ele vai julgar não apenas nossas palavras e ações, julgará as intenções também. Intenções são importantes. Ok? E como resultado desse julgamento, ele tomará decisões sobre nós. E o resultado dessas decisões, ou receberemos recompensas, ou sofreremos perdas. E a Bíblia deixa bem claro sobre as recompensas que receberemos ou as perdas que possamos ter. Isso vai de reinar e governar com Cristo para sempre, a ter tudo o que nós fizemos queimado. Veja, a primeira é recompensa completa, a última é sem recompensa e no meio disso, recompensa parcial. Agora, Hebreus capítulo 6 nos diz que essas decisões que ele tomará sobre nossas vidas serão decisões eternas, certo? Julgamentos eternos. O que isso nos diz é o seguinte: as decisões que ele tomar sobre nós nesse tribunal nunca serão revistas, nunca haverá alterações, nunca haverá mudanças, permanecerão para sempre. Sabe o que isso nos diz? Brandy, isso me diz que o que fazemos com a cruz determina, sim, como vamos passar a eternidade. A maioria dos cristãos sabe disso. No entanto, a forma que vivemos como crentes determina como vamos passar a eternidade. Agora, deixa eu te ajudar a entender isso. Digamos que pudéssemos viver em nossos corpos um pouco mais do que podemos hoje, ok? E digamos que um líder dissesse para nós: a maneira como você viver pelas próximas 24 horas, um dia, determinará como você vai passar os próximos 1000 anos nessa terra. Ok, eu quero que você pense em 1000 anos. Ok, isso é muito tempo. Se você voltar 1000 anos, não tem Cristóvão Colombo, não tem o rei Luís XIV da França, você volta bastante. Mas ainda assim, o emprego que você tem, o trabalho que você faz, as pessoas com quem trabalha, o bairro em que você vive, a casa onde você mora, seja na Sibéria ou na Califórnia, pelos próximos 1000 anos será determinado por como você passa as próximas 24 horas, um dia, como você passaria esse dia. Você viveria com propósito ou jogaria ao acaso? Viveria com propósito. No entanto, não há nada comparado com o que eu estou falando aqui. Porque um dia dividido por 365 mil, que é o período que eu trouxe aqui, ainda é um número finito. Agora, sabe, se você pega 80 anos e divide pela eternidade, o que você tem? Você tem 0. Porque qualquer número finito dividido pela eternidade é nada em comparação, certo? Então, se você viver até 120 anos e dividir esses 120 anos pela eternidade, ainda terá 0? Então, o que fazemos nesse tempo 0 determina como passaremos a eternidade? Você pensaria: rapaz, esses 1000 anos eu passaria muito bem. Eu passaria muito bem, não é? Investindo esse dia. Estamos falando aqui que a eternidade faz dessa vida 0. Nada em comparação. Então é por isso que é tão importante cumprirmos o nosso chamado. Você consegue ver isso? Então, quando Deus me deu isso, eu lembro, foi há muitos anos, e eu inclusive escrevi um livro chamado Movido pela Eternidade. E eu me lembro que quando Deus me disse para escrever sobre isso, eu fiquei: Senhor, sabe, como é que eu posso escrever um livro sobre o tribunal de Cristo? Eu devo ter pregado 20 minutos sobre isso a minha vida inteira? Como eu vou escrever um capítulo disso num livro? E é claro que Deus não me disse nada sobre isso, então eu fui para casa, abri meu computador e eu peguei todas as passagens da Bíblia em 7 versões que tratavam de eternidade, juízo, céu, inferno. Coloquei num caderno e ficou grosso assim, eu meditei naquilo. E sabe o que eu descobri? Deus tem muita coisa a falar sobre isso, ok? E aquilo nem passava pela minha cabeça, mas quando eu comecei a olhar intencionalmente, o Espírito Santo começou a abrir meus olhos, eu disse: Deus tem muito a falar sobre isso. Uma das coisas que eu notei é que quando Deus fala sobre nossos chamados, nossas vidas como cristãos aqui na Terra, sabe do que Ele nos chama? Nos chama de construtores. Agora eu quero que você pense nisso. Construtores. A não ser que Deus construa a casa, em vão trabalham os que a constroem, certo? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular, certo?
Você está comigo? Se você olhar Efésios, Deus vem dando apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para quê? Para equipar os santos, para a edificação do corpo de Cristo, que é o corpo dele. Somos chamados construtores. Se você olhar para o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, ele diz que em nossa vida podemos construir para o eterno ou podemos construir para o temporal. Cada momento da nossa vida temos escolha. Usar os dons confiados por Deus para construir o temporal ou usar os dons dados por Deus para construir o eterno. Veja, você tem que pensar assim, ok, deixa eu te dar só um exemplo. Digamos que você é do grupo de louvor da igreja. E a única razão para você fazer parte do louvor é querer que todos te vejam porque você quer conseguir um marido ou uma esposa, certo? Ok. Tudo será queimado, todas as suas práticas, tudo está construindo para o temporal, certo? Então é isso que Paulo escreve aos Coríntios, veja o que ele diz, mas no dia do julgamento, isso é impressionante, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor, lembre, somos construtores, realizou. O fogo vai mostrar se a obra de cada pessoa tem algum valor. Então, o fogo, em madeira, feno e palha, que é o temporal, ele vai consumir tudo, vai destruir. Se você põe fogo em ouro, prata, pedras preciosas, ele purifica aquilo. Certo? Então, se a gente vê o próximo versículo, é maravilhoso. Se a obra sobreviver, esse construtor receberá uma recompensa. Espera-se que seja uma recompensa eterna e completa, certo? Como o apóstolo João disse, mas agora veja o que ele diz no próximo versículo. Mas se a obra for queimada, o construtor sofrerá grande perda. Agora, pessoal, vejam isso. O construtor será salvo, então o construtor aqui, ele vai para o céu. Mas como alguém que mal escapou de uma parede de chamas. Sabe, vocês são jovens e talvez vocês não saibam do que eu vou falar aqui, eu sou um pouco mais velho, eu entendo. Mas americanos se preparam para a aposentadoria, certo? Previdência privada, previdência social, esse tipo de coisa. Por quê? Queremos ter uma boa qualidade de vida ao nos aposentarmos. Agora você imagina quando você se aposentar, certo? Que o seu banco fecha as portas. Já era. Você perdeu todo o seu dinheiro, todas as suas economias, tudo, já era. E aí no mesmo dia a previdência social entra em falência. Então, todo aquele dinheiro que você pôs na previdência social 40 anos involuntariamente, agora se foi, certo? Ok. No mesmo dia, sua casa pega fogo e tudo é consumido pelas chamas, menos você que escapa. E aí, no mesmo dia, sua companhia de seguros entra em falência. Como você chama isso? Um dia ruim, certo? Não é? Não conseguimos nem imaginar isso. Sabe, minha esposa esteve no Iraque e ela conheceu uma família que no ano passado fez $500 mil por mês e agora está vivendo num container. Eles não têm nada, por causa do Estado Islâmico. E, eles entendem o que eu estou falando. Na América a gente não entende porque o governo tem um programa para nos salvar, mas essa é a linguagem que Paulo usa para descrever como alguns crentes entrarão na eternidade. Isso é preocupante. É muito preocupante, não é? Então, Paulo faz uma declaração. Ele diz, corram a sua corrida. Agora eu quero que vocês vejam, Paulo diz assim, corram a sua corrida, repitam, minha corrida. Ok? Para que possam alcançar o prêmio e torná-lo seu. Agora, João diz, viva de forma que receba a recompensa completa. Paulo diz, corra sua corrida de tal forma que ganhe o prêmio. Então, Paulo chama de prêmio. Agora, eu quero que vocês pensem comigo. Nós queremos viver para Deus para receber uma recompensa? Sabe, eu fiz essa pergunta no Facebook e lá eu tenho 780 mil seguidores, alguma coisa assim. Sabe, eu recebo muitas respostas, então, quando eu escrevo perguntas assim, e teve gente que disse, eu não vivo para Jesus para ter uma recompensa. E eu pensei, é uma boa resposta, mas vamos começar a pensar sobre isso. Eu pensei, ninguém amou Jesus mais que o apóstolo João. Veja, foi ele quem chamou a si mesmo, o discípulo a quem Jesus amava, foi ele que pôs a cabeça no peito de Jesus e disse, quem é o traidor? Ele era próximo, foi a ele que Jesus disse, aí está sua mãe, e deu a própria mãe a João. Mas é ele quem diz no fim da vida para vivermos de tal forma que recebamos recompensa? E Paulo diz, corra sua corrida de tal forma que receba o prêmio? E quando ele disse isso, estava há 8 anos de ser decapitado. Então eu comecei a pensar nisso, Deus me deu uma visão, e aquela visão respondeu minha pergunta. Foi uma visão muito vívida, eu vi os exércitos do céu marchando para Nova Jerusalém e era uma cidade muito grande. A Bíblia descreve como uma cidade enorme, e esses exércitos vêm trazendo suas recompensas a Jesus. Ok? Andando pelas ruas de ouro e no meio estava Jesus em cima de uma plataforma.
e eles lhe apresentavam suas recompensas. As recompensas eram almas perdidas, impactar a vida de pessoas, certo? E esse exército trazia a Jesus suas recompensas. E havia uma multidão de pessoas na calçada aplaudindo, sabe, muito animadas, celebrando os soldados à medida que eles caminhavam. E tinha muito mais pessoas na calçada do que soldados. E o Espírito Santo me disse: você quer ser uma pessoa na calçada ou você quer ser um dos soldados? E eu disse: Deus, eu quero ser um soldado. Viva de tal forma que receba recompensa. Você está comigo? Agora note que ele diz: corra a sua corrida, repitam, minha corrida. Para você correr sua corrida, tem que conhecer o seu percurso. Para você terminar sua corrida, você tem que conhecer o percurso. Se eu não sei meu percurso, eu não sei se eu terminei ou não, eu corro sem parar, até que eu desmaie e alguém me leve para casa. Sabe, ouça o que Jesus diz. Ele diz: eu terminei a obra que você me deu para fazer. Basicamente, ele está dizendo: eu corri, eu terminei minha corrida. Veja o que Paulo disse. Paulo disse: eu concluí a minha corrida. Ou seja, eu terminei a obra que você me deu para fazer. A única forma de concluir a sua carreira é conhecer o chamado específico que você recebeu de Deus. Volte para Efésios e vai fazer sentido. Paulo disse: somos feitura das mãos dele, criados em Cristo Jesus para fazer boas obras, que Deus preparou de antemão para que devamos. Veja isso agora. Eu quero que você veja duas coisas aí. Número 1, ele preparou a sua obra, seu chamado específico. Ele preparou de antemão. E número 2, ele disse que você deve andar nela. Ele não disse que era automático, ele disse você deve. Então, respondendo as duas perguntas, número 1, há quanto tempo atrás Deus preparou você, Jonathan, você, Casey, você, Arden, você, Chris, você, Brandy? Há quanto tempo ele preparou essa sua obra? Salmo 139. Você me viu antes de eu nascer. Cada dia da minha vida foi registrado no seu livro. Deus escreveu um livro sobre você antes de você nascer, Jonathan, antes de você nascer, Arden. E o que está nesse livro, todos os dias da sua vida? Veja, é isso que ele faz. Ele escreve a história inteira, volta e diz: vamos começar. Ele não está preso ao tempo, por isso Jesus é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ele escreveu essa história desde a fundação do mundo. Agora a gente vai começar. O homem vai cometer um erro, vai fazer uma besteira. Jesus, você resolve isso? É claro, pai, tudo bem então. Você agora é o cordeiro morto desde a fundação do mundo, entendeu? Então, cada momento está registrado no livro antes mesmo de você viver um dia sequer da sua vida, Jonathan. Você entende que se formos no meu livro e no seu livro, nesse exato momento do tempo, estaremos aqui nessa mesa falando disso, com o Arden, com a Casey e com a Brandy e com o Chris? Isso é impressionante, não é? Cada momento, não só as coisas principais, cada momento. Daniel fala de livros abertos no dia do juízo. Que livros serão esses? Que livros serão abertos? O livro sobre a sua vida. E ele vai dizer: ei, vejamos como você viveu e vamos comparar com o que eu escrevi sobre você. Vocês entendem isso? Agora veja isso, vamos voltar um pouco. Devamos andar, lembra que ele disse devamos andar? Veja o que Eclesiastes diz aqui. Aquilo que é, aqui agora, já existiu. O que está acontecendo aqui nessa mesa já existiu, tudo foi escrito em nossos livros antes de nascermos. Deus escreveu. E o que está para ser o amanhã já existiu, já está no livro, cada momento. E Deus requer um relato do que passou. Ou seja, será que andamos no que ele escreveu no livro ou fizemos do nosso jeito? Sabe o que isso me diz com respeito aos nossos chamados? A gente está falando disso, não é? Não seremos julgados pelo que fizemos. Seremos julgados à luz do que fomos chamados para fazer. Vocês ouviram o que eu acabei de dizer? Ouçam isso. Agora, nós vamos passar um vídeo aqui. Eu quero que você preste atenção e assista esse vídeo poderoso. É um vídeo curto. Eu também quero que vocês assistam. Pergunta: o que você foi chamada para fazer? Eu faço essa pergunta porque não seremos julgados segundo o que fizemos na vida, e sim pelo que fomos chamados a fazer na vida. Imagine eu em pé diante de Deus e um cenário como esse aparece. Evangelista Anderson, aproxime-se e preste contas da sua mordomia na terra. Evangelista Anderson? Eu não sou evangelista, eu sou contador. Eu tinha uma empresa de contabilidade. Evangelista Anderson, onde estão as 347.566 almas que eu te chamei para impactar na Ásia, filho? Onde elas estão? Eu sou um contador, eu tenho uma empresa de contabilidade, eu ajudo igrejas, eu ajudo ministérios com as finanças deles, Filho,
Onde estão as 347.556 almas na Ásia que eu te chamei para impactar? Filho, onde elas estão? Se você tivesse me buscado, se tivesse buscado a minha face, eu revelaria isso a você. Contador Jones, dê um passo à frente e preste contas da sua mordomia. Contador Jones? Não, eu pastoreei por 35 anos. Eu tenho uma membresia de 750 pessoas. Contador Jones, eu te chamei para o mercado de trabalho. Você fez isto, você impactaria significativamente 2 pessoas. Você e esses 2 homens ajudariam igrejas com as suas finanças, e estas igrejas impactariam 751.321 almas. Se você tivesse me buscado, eu teria revelado isso a você. Irmã Smith, dê um passo à frente e preste contas da sua mordomia. Eu só criei 3 filhos. Eu nunca preguei para nações. Eu nunca saí numa viagem missionária, nem... Eu apenas dei o meu melhor para criar meus filhos no teu caminho. Irmã Smith, eu nunca te chamei para pregar às nações. Eu nunca te chamei para ir a outros países em viagens missionárias. Eu te chamei para criar 3 filhos. E deixe que eu te mostre 1.579.541 almas que estes 3 filhos impactaram. Você buscou a mim e você ouviu minha voz. Você foi obediente ao meu chamado. Muito bem, minha serva boa e fiel. Entre na alegria do seu Senhor. Então lembre-se, com respeito ao chamado que está sobre a sua vida, você não será julgado segundo o que você fez. Será julgado segundo o que foi chamado para fazer. É impressionante, não é? A primeira vez que eu vi, eu fiquei muito emocionado, e toda vez que eu coloco para o público assistir, você escuta o choro. Sabe, eu fiz uma reunião para 1.500 homens em Baltimore e você via os caras chorando, mas é verdade, é isso que temos que buscar saber. Sabe, nos meus anos de ministério, eu vi homens no ministério que eram chamados para os negócios. Eu vi homens de negócios que eram chamados para o ministério. Eu vi pessoas que eu sabia que deveriam estar cuidando dos seus filhos, tentando fazer um nome para si mesmas em outra área. Sabe, eu lembro de um pastor presidente que eu disse a ele: você tem que estar no mundo dos negócios? Sabe, ele não recebeu muito bem quando eu disse, mas ele acabou indo e anos depois ele me ligou e ele disse: eu estou tão realizado, tão satisfeito, tão feliz. Sabe, eu penso num grande amigo meu, o nome dele é Colin. Em 1994, Colin teve um encontro radical com Deus, sabe, ele foi salvo. Encontrou Jesus, se apaixonou por Jesus. Ele começou a ir para a igreja e ele ia para esses retiros de jovens, hoje chamam acampamentos. E ele disse: John, sabe, sempre eram 3 noites, a primeira noite salvação, segunda noite era outro tópico e na terceira noite sempre vinha o chamado. E era para Colin estar no ministério em tempo integral. E ele disse: é claro, ano após ano eu estava ali falando do chamado. E ele disse: finalmente eu fui atrás disso. Eu fui trabalhar para uma igreja e me tornei pastor ali. Eu era assistente do pastor de jovens. Ele disse: John, sabe, por fora eu lavava casas, eu estava com problemas financeiros. Eu não estava muito feliz, mas eu estava indo atrás do chamado, e ele chamava de auto-chamado, de servir a Deus, ser um ministro. Eu estava esperando pelo rompimento, mas ele disse: eu não tinha vida, não estava satisfeito.
eu estava miserável, e ele disse que finalmente, depois de muitos anos, ele acabou, sabe, se afastando. E ele foi para outra igreja mais saudável, começou a ser restaurado. E ele disse, um dia o pastor, nessa igreja saudável, disse, sabe, alguns de vocês não se importam muito com o dinheiro. Ele disse, mas vocês sabem como fazer? Ele disse, vão e façam. Para promover o reino de Deus, ele disse, quando o pastor disse aquilo, eu pensei, eu tenho boas ideias, eu sou bom em negócios. Ele disse, eu fui trabalhar para outro homem. E ele trabalhou para ele por 3 anos. E ele disse, John, meu toque ficou poderoso. Tudo que eu tocava, eu comecei a fazer a empresa daquele cara nadar em dinheiro. Porque era o dom na vida dele. Ele estava no chamado em que deveria estar. Ele disse, 3 anos depois, uma noite, Deus me deu, eu estava orando e Deus me deu uma estratégia e eu comecei um negócio. E ele disse, eu pedi demissão do meu cargo, era uma área que não tinha nada a ver com aquilo. E ele disse, eu comecei um negócio. E ele disse, eu já estou nesse negócio agora faz 11 anos. Ele disse, em 11 anos, agora eu tenho 50 funcionários. Nós hoje pomos pisos em prédios em 5 estados diferentes. Então agora com 50 funcionários. E somos uma empresa de 25 milhões por ano. Ele disse, John, eu já doei mais de $1 milhão para o reino. E ele disse, quer saber, eu já influenciei um número tão maior de pessoas para o reino. Sabe, ele foi para a Mongólia numa viagem conosco e falou a milhares de pessoas em um culto na Mongólia. E ele está impactando pessoas, ele tem um ministério de homens de negócios, um ministério de mulheres no sul da Califórnia. Ele está fazendo o que foi criado para fazer. Quando Jesus olhar para ele, vai dizer, eu te chamei para o mundo dos negócios. Você cumpriu isso, deixa eu te mostrar todas as almas que você impactou, obedecendo ao meu chamado. Eu tenho visto isso vez após vez, e eu sei que vocês não estão pensando isso, mas eu sei que há algumas pessoas, provavelmente assistindo agora e pensando, é tarde demais. Eu estou nos 50, nos 60 anos. Deixa eu te dizer, não é tarde demais, porque na próxima sessão eu vou mostrar a você que não é tarde demais. Então tem perguntas muito importantes que surgem como resultado do que eu acabei de falar aqui. A pergunta número 1 é, como descobrimos o nosso chamado? Certo? Pergunta número 2, como nós cumprimos nosso chamado? E a pergunta número 3, como maximizamos nosso chamado? Todas essas perguntas nós vamos abordar nos vídeos que virão. Vocês estão prontos?